Um dia, continuando a nossa leitura, a Bíblia diz que Deus preparou o jardim do Éden, no lado do Oriente, e colocou nele o homem. Quando Deus preparou esse jardim, não precisou abrir covas e colocar no solo as sementes, como o Criador fez, com que num instante aparecessem árvores e arbustos bem desenvolvidos, cada um no lugar certo. Podia dizer: aqui quero uma floresta de cedros, ali um bosquezinho de bétulas prateadas, mais além pinheiros. E esses apareciam à medida que ele ia falando. Se desejava que um vale se enchesse de orquídeas e outro de rosas, assim acontecia. Quando pensamos nas maravilhas que existem na natureza, podemos imaginar o esplendor daquele jardim. Deus não fez um palácio para o casal, nem sequer uma casa de madeira ou de pedra. E, em vez disso, preparou para eles um lar, cujas paredes eram palmas e abetos, o chão, a relva fofa, o teto eram ramos de árvores, e mais acima estava a luminosa abóbada celeste, com a luz do sol de dia e da lua as estrelas à noite. Não necessitava de cobertura, porque ainda não existia chuva nem tempestades. Havia uma espécie de neblina que saía da terra e regava o solo. Não havia quartos de dormir, nem recantos, mas recantos confortáveis junto de ribeiros cristalinos. A sala de visitas possivelmente ficava à beira de um lago onde deslizavam cisnes. A sala de música era entre as árvores em que os pássaros entoavam lindos cânticos. A despensa eram árvores carregadas de frutos. Era um lar muito belo e tranquilo. Quase podemos escutar Eva dizendo: Adão, olhe essas lindas flores, que cheiro tão bom, que lugar maravilhoso para morar. A certa altura do passeio, aproximaram-se de duas árvores diferentes de todas as que já tinham visto antes. Ambas estavam carregadas de frutos vistosos, e quanto as admiravam, Deus chegou perto para lhes dizer que eles se encontravam bem no centro do jardim, e que uma das árvores que admiravam era a árvore da vida, e a outra, a do conhecimento do bem e do mal. Então Deus deu uma regra a Adão, disse-lhe que poderiam comer livremente os frutos de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus deu uma regra a Adão e disse que poderiam comer livremente os frutos de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comessem, morreriam. Morrer? O que significa isso? E por que Deus colocou essa árvore aqui no jardim? Felizes, continuaram o passeio juntos, enquanto o sol se escondia no horizonte. Que dia espetacular! Ao romper da manhã, os animais surgiram conforme determinação do Criador. Depois, ele fez um homem à sua própria imagem e semelhança. Por fim, com grande sabedoria, modelou sua mais linda obra, a mulher. Agora esse dia está terminado, as sombras estão aumentando, os pássaros recolhem-se nas árvores e, por instinto, os demais se preparam para a noite que se aproxima. Adão e Eva olham na direção do ocidente e contemplam o céu que se tinge com as cores mais lindas, fazendo com que cada árvore e cada flor se revistam de rara beleza. Neste momento, Deus já havia terminado a criação e estava apreciando toda a obra criada e achou que era muito bom. Quando o sol se escondeu no sexto dia da criação, todo o jardim mergulhou numa calma maravilhosa. Tudo ficou em silêncio, enquanto apareciam as estrelas e toda a natureza ficava envolvida pela misteriosa e suave luz prateada da lua. Adão e Eva se sentaram e admiravam
a beleza da noite, assim como haviam maravilhado com o esplendor do dia. Naquela hora, possivelmente rompendo o silêncio, Deus lhe tem explicado que o novo dia seria santo para eles, que em 6 dias ele criara tudo o que os rodeava e agora descansariam juntos. A Bíblia diz que no 7º dia Deus tinha contemplado sua obra e que nesse dia descansou. Não descansou porque estivesse cansado, pois ele não se cansa, mas porque tinha terminado sua obra, descansou para dar o exemplo a Adão e Eva e lhes ensinar a separar cada semana um dia para convívio e adoração do seu Criador. Deus abençoou esse dia para que ele fosse um bem para seus filhos terrestres, e ainda hoje os que o guardam e o santificam. Como isso é benéfico, de maneira maravilhosa. A paz e a felicidade do céu inundam o coração dos que seguem o plano traçado por Deus para Adão e Eva. Quando a luz do sol se despertou, o casal da sua primeira noite de sono, o Senhor lhes revelou alguns dos maravilhosos segredos da criação. Talvez lhes tenha explicado como a seiva corre no caule, levando alimento a todas as partes da planta, como um ovinho azul se transforma num canário amarelo, como uma semente de maçã dá origem a uma macieira, ou como a abelha produz o mel. Nunca saberemos exatamente sobre o que falaram nesse dia, mas deve ter sido emocionante caminhar acompanhados pelo Criador. Esse primeiro dia de descanso e companheirismo especial com Deus deve ter sido realmente muito agradável. Deus deseja que cada dia de descanso seja vivido como aquele primeiro. Por isso escreveu nos 10 mandamentos: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a sua obra, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Milhares de anos depois, nesse encontro, Deus quer que continuemos lembrando de torná-lo santo, caminhando e falando com Deus e adorando o Criador dos céus e da terra. Os dias que Adão e Eva passaram no jardim do Éden foram muito bons. Eles eram fortes e sadios, não sabiam o que era dor nem doenças, não tinham nenhuma preocupação. Acordavam todas as manhãs dispostos e com muita saúde, como as flores do campo, sem frio ou calor. O Senhor lhes pediu para cuidar do seu belo jardim, mas como não havia ervas daninhas nem espinhos, o trabalho era mais um passatempo. Quanto à alimentação, apenas estendiam a mão e colhiam. Foi assim o primeiro lar do homem, indescritivelmente belo, tranquilo e feliz. O plano de Deus era que eles ficassem ali para sempre, mas cometeram um erro terrível e tudo se modificou. Que erro terá sido esse que teve consequências tão trágicas? Uma vez, Eva foi caminhar sozinha pelo jardim. Chegou então perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e perguntou-a para si mesma: por que razão Deus nos deu acesso a tudo exceto a essa árvore? Por que não podemos comer desses frutos? Que mal nos aconteceria se o fizéssemos? Entretanto, Eva não tinha a menor intenção de desobedecer a Deus. Já ia se afastando da árvore quando ouviu uma voz que a assustou. Olhou para os lados e não viu ninguém. Descobriu então que a voz vinha de um animal lindíssimo que se encontrava em cima da árvore. Chamava-se Serpente. Um bicho falando? E será que vai falar novamente? E falou, mas se expressou com uma voz tão doce que os receios de Eva se dissiparam. Afinal, era bom ter com quem falar. Mas que animal era este que podia falar? A Bíblia diz que era Satanás, que estava ali para tentá-la como vingança para desfazer os planos de Deus em relação ao homem. Vingança? Mas por quê? Porque antes, no céu, ele era um anjo especial, Lúcifer, o anjo mais bonito e importante entre todos.
Mas um dia quis ser igual a Deus. Como não era possível, revoltou-se. Quer dizer que Deus está impedindo o acesso de vocês a toda a comida disponível no jardim? Insinuou a serpente. Nós podemos comer o que quisermos. Só dessa árvore? É que não. Se comermos, morreremos. Respondeu Eva. Não, não morrerão. Contrapôs alguém a se atrever a contradizer a Deus, em vez de se afastar e procurar Adão para lhe contar. Eva ficou ouvindo o que a serpente queria lhe dizer. Então foi isso. Satanás queria tentar Eva como vingança, porque ali ele era o anjo mais especial, mais bonito, entre todos. Só que ele quis ser igual a Deus. Então, é isso. Amanhã a gente continua.